Olá pessoal, eu sou o professor Alexandro Campanha. Estaremos dando início a partir de agora em nosso curso sobre Metodologia da Pesquisa Científica aplicada à contabilidade. E gostaria de iniciar a minha aula levando vocês a fazerem a seguinte reflexão: escuridão. Mas por que iniciar a nossa aula levando vocês a refletirem sobre a escuridão? Porque o conhecimento produzido pelo homem é luz para ele. O homem que vive sem conhecimento, a humanidade sem conhecimento, viverá eternamente na escuridão. A produção do conhecimento, ela faz com que o homem enxergue a realidade ao seu redor. E quero fazer a vocês uma pergunta. Você sabia que todo o conhecimento produzido pelo ser humano deriva de um único objetivo? Vou repetir a pergunta. Você sabia que todo o conhecimento produzido pelo ser humano deriva de um único objetivo? Que objetivo é esse? A busca pela compreensão, explicação e transformação da realidade em que vive. Então, por que o homem produz conhecimento? Porque ele quer o quê? Compreender, explicar, transformar a realidade em que ele vive. Essa é a grande razão do homem produzir conhecimento. Tentar compreender, explicar e transformar a realidade em que ele vive. O que são, então, as doenças? As catástrofes. Os fenômenos naturais. O meio ambiente. A fome. A tristeza. A morte. Todas essas coisas fazem parte da nossa realidade, do nosso cotidiano. E para todas elas nós temos perguntas. Qual a razão de ser da fome? Por que as pessoas têm fome? Qual a razão de ser da morte? Por que as pessoas morrem? Qual a razão de ser da tristeza, das catástrofes, das doenças? Ora, a nossa vida é rodeada de questionamentos. E é justamente toda essa dúvida que nos cerca que faz o homem procurar compreender a sua realidade, explicar a sua realidade e, principalmente, transformar a sua realidade. As vacinas estão aí. E elas são produto do conhecimento humano, que um dia questionou as doenças e, principalmente, que um dia questionou por que as pessoas morrem de doenças. Então vejam vocês que toda a produção de conhecimento do homem está pautado na busca desse homem por tentar compreender, explicar e, principalmente, transformar a realidade em que ele vive. Assim surge
a necessidade de pesquisar. Ou seja, de encontrar respostas para as dúvidas, curiosidades e inquietações. Então, o que é pesquisa? Para Maria Cecília Minayo, pesquisa é uma atitude e uma prática de constante busca que define um processo intrinsecamente inacabado e permanente. Aí ela conclui, é procurar respostas para indagações propostas. Então, o que é pesquisar? Pesquisar é procurar respostas para indagações, para questionamentos. E a busca do homem por tentar encontrar respostas para suas dúvidas, para suas indagações, inquietações, curiosidades, isso faz com que o homem produza conhecimento. Mas será que o conhecimento é apenas o conhecimento científico? Nós facilmente somos levados a pensar assim, que o conhecimento é apenas o conhecimento científico. Mas a ciência não é o único caminho para a produção do conhecimento. E por que eu quero falar disso agora? Justamente para dizer para vocês dos tipos de conhecimento existentes. Existem 4 tipos de conhecimento. Começando da esquerda para a direita, nós temos o conhecimento religioso, baseado na fé religiosa, acreditando que esta é a verdade absoluta. O conhecimento empírico, que surge a partir da interação e observação do ser humano com o ambiente ao seu redor. O conhecimento científico, que usa a lógica e o pensamento crítico, engloba fatos que foram comprovados. E o conhecimento filosófico, baseado nas reflexões que o homem faz sobre todas as questões imateriais e subjetivas. Vejam vocês que o conhecimento produzido pelo homem, ele está dividido dentro dessas 4 linhas. O conhecimento religioso, o conhecimento empírico, o conhecimento científico e o conhecimento filosófico. Para a nossa disciplina, o que vai nos interessar é o conhecimento científico, que usa a lógica e o pensamento crítico, engloba fatos que foram comprovados. O conhecimento científico, ele está pautado em 3 coisas: na observação, investigação e comparação. Isso é muito importante. O conhecimento, para que ele seja científico, ele tem que estar baseado em 3 coisas: na observação, na investigação e na comparação. Todas elas respeitando o que chamamos de método científico. Como iniciar, então, uma pesquisa científica? Como toda forma de conhecimento, a elaboração de uma pesquisa científica é um processo que nasce a partir de uma dúvida, de uma curiosidade, de uma inquietação, angústia, dificuldade ou desafio. Então, o conhecimento científico, para que ele possa nascer, ele tem que partir de uma dúvida, de uma curiosidade,
de uma inquietação, de uma angústia, dificuldade ou desafio por parte de quem? Do pesquisador. Para facilitar a compreensão desta afirmação, vamos a este caso. O caso dos gêmeos e o vírus Zika. Existem dois tipos de gêmeos, os chamados gêmeos idênticos e gêmeos não idênticos. Em uma determinada maternidade, o médico começou a perceber o seguinte: o nascimento de gêmeos. E o nascimento desses gêmeos eram gêmeos idênticos e gêmeos não idênticos. Aprofundando um pouquinho a pesquisa, ele começou a perceber o seguinte: que todas as vezes que os gêmeos eram idênticos, os dois nasciam normais. Mas todas as vezes que os gêmeos nasciam não idênticos, um deles era normal, sendo o outro desenvolvendo a Zika. Ora, se eu sou um médico e todas as vezes que nasce gêmeos idênticos, os dois nascem normais, e todas as vezes que os gêmeos nascem não idênticos, um deles desenvolve a Zika, é óbvio que isso vai despertar em mim uma curiosidade, uma inquietação. E isso vai fazer com que eu queira saber o que leva, então, a todas as vezes que os gêmeos não idênticos nascem, um deles desenvolve a Zika. Vamos agora contar uma história para vocês. O caso da mulher e o velhinho. Essa jovem que está aí, ela conseguiu um emprego. Era o seu primeiro emprego. E no primeiro dia que ela foi para o trabalho, ela se arrumou, colocou a sua melhor roupa e foi para o seu trabalho. Faltando mais ou menos uma quadra para chegar no seu trabalho, quando ela colocou os seus pés na calçada, próximo à calçada havia uma casa, e dentro dessa casa, um velhinho, que no momento em que ela pisou na calçada, ele abriu a janela e ficou olhando para ela. Ela achou aquilo tão lindo, tão bonito, inclusive acenou para aquele velhinho. No segundo dia, ela, mais uma vez, animada para ir para o trabalho, seguiu seu caminho e, mais uma vez, faltando uma quadra para chegar ao seu trabalho, ela colocou os pés na calçada e, mais uma vez, aquele velhinho abriu a janela e ficou olhando para aquela jovem sem dizer absolutamente nada. Ela achou aquilo tão bonito e comentou, inclusive, com seus colegas de trabalho. No terceiro dia, quando ela foi para o trabalho, mais uma vez, toda animada, alegre, faltando uma quadra para chegar ao seu trabalho, mais uma vez ela pisou os pés na calçada e mais uma vez aquele velhinho abriu a janela e começou a olhar para aquela jovem, fixamente e sem dizer absolutamente nada. Ela, mais uma vez, acenou, chegou no trabalho. Gente, todos os dias quando eu estou vindo para aqui, um velhinho tão fofinho, tão bonitinho, olha para mim, aquele ar de serenidade, aquilo me traz uma paz. E aquilo foi acontecendo no quarto dia, no quinto dia,
no sexto, no sétimo, no oitavo, no 15º dia, e todos os dias que aquela jovem ia para o trabalho, quando ela colocava os pés na calçada, aquele velhinho abria a janela e olhava para aquela jovem. Ela então começou a ficar inquieta. Uma curiosidade começou a fazer parte ali da vida dela. Ela agora já no trabalho já dizia, gente, o que tem comigo? Porque todas as vezes quando eu venho para o trabalho, quando eu chego próximo ao trabalho e coloco os meus pés na calçada, aquele velhinho olha para mim, sem dizer absolutamente nada. E ela falou, amanhã, se ele mais uma vez repetir, eu vou perguntar para ele. Mais uma vez, ela veio para o trabalho e quando, faltando apenas uma quadra para chegar ao trabalho, ela colocando os pés na calçada, aquele velhinho mais uma vez abriu a janela e ficou olhando para ela. E nesse momento, essa jovem já inquieta, curiosa, se dirigiu àquele velhinho e fez a seguinte pergunta: Senhor, por que todas as vezes em que eu vou para o trabalho e que subo e que ando aqui pela calçada, o Senhor me olha sem dizer nenhuma palavra? A resposta para essa indagação nós daremos apenas no final. Mas o que eu quero deixar claro para vocês é o que levou essa jovem a procurar a resposta. A sua curiosidade, a sua inquietação. E é isso que faz o homem pesquisar. A dúvida, a curiosidade, a inquietação, a angústia, a dificuldade, o desafio, e com o seguinte propósito, buscar respostas. Porque o homem, ele tem sede por compreender a sua realidade, por explicar a sua realidade e principalmente por transformar a sua realidade. Vamos falar agora sobre projeto de pesquisa. Uma pesquisa científica não deve ser executada antes de ser minuciosamente planejada. Um trabalho científico só deve iniciar após a elaboração de um projeto. O projeto é requisito essencial, repito, o projeto é requisito essencial para o desenvolvimento de um trabalho acadêmico em nível de graduação ou pós-graduação. Serve como instrumento para mapear o caminho a ser seguido, visando alcançar uma meta. É organizado em etapas, seguindo uma estrutura determinada pelo tipo de objeto a ser pesquisado. Então, toda pesquisa científica, ela necessita de um projeto de pesquisa. Importante, inclusive, dizer que todo o comitê de ética de qualquer instituição sempre vai exigir de você um projeto de pesquisa. Todo projeto de pesquisa deve trazer tema, título, contextualização, ou seja, esclarecimentos iniciais, justificativa, razões que motivaram a pesquisa, problema de pesquisa, hipótese de pesquisa, quando for o caso, objetivos pretendidos, e aí destacamos o objetivo geral e os objetivos específicos, metodologia,
referencial teórico, cronograma, orçamento, ou seja, uma previsão de recursos, e referências. Vamos repetir. Todo projeto de pesquisa deve trazer tema, título, contextualização, justificativa, problema de pesquisa, hipótese de pesquisa, objetivos pretendidos, metodologia, referencial teórico, cronograma, orçamento, referências. Alguns aqui são bem mais importantes do que os outros, embora todos sejam importantes. Em um projeto de pesquisa, não deve faltar o problema de pesquisa, a hipótese de pesquisa, quando for o caso, os objetivos geral e específicos e a metodologia. Vejam vocês, todos são importantes, mas o problema, a hipótese, os objetivos e a metodologia carecem de uma atenção bem maior por parte do pesquisador. E aí nós vamos dizer que todo projeto precisa do que nós chamamos de PUM. Isso mesmo, pode falar assim, PUM. E o que é esse PUM? Problema de pesquisa, hipótese, objetivo geral, objetivos específicos e metodologia. Então, para facilitar a nossa compreensão, todo o projeto de pesquisa, o pesquisador deve dar uma atenção maior ao quê? Ao PUM. Parece engraçado, mas é assim mesmo. Ao PUM, ao problema de pesquisa, à hipótese, ao objetivo geral, aos objetivos específicos e à metodologia. Vamos falar agora de algumas dicas para a elaboração e execução de um projeto de pesquisa. Primeiro deles, escolha do assunto ou tema. A primeira fase do processo de elaboração de qualquer trabalho acadêmico é a determinação do assunto ou tema. Se você não tiver um assunto, se você não tiver um tema, você não pode pesquisar. Então, o primeiro deles será sempre a escolha do assunto ou tema. A sua escolha, por ser um ato personalíssimo, envolve fatores psicológicos, sociais e metodológicos. É o assunto que se deseja provar ou desenvolver. Pode surgir de uma inquietação ou dificuldade prática enfrentada pelo pesquisador, da sua curiosidade científica, de desafios encontrados na leitura de outros trabalhos ou da leitura da própria teoria. E, nesse caso, a leitura de textos e de artigos é primordial. Se você quer pesquisar sobre um determinado assunto ou tema, você precisa ler. A leitura de textos e artigos é primordial. Fatores que influenciam na escolha do tema. E aí nós destacamos 2 fatores. O que nós chamamos de fatores internos e fatores externos. Os fatores internos são interesse pessoal, é óbvio, só posso pesquisar alguma coisa que eu tenho interesse, que eu queira pesquisar, que eu goste de pesquisar, de ler. Outro fator importante é o tempo disponível. Se você não tiver tempo para desenvolver uma determinada pesquisa sobre um determinado tema, não inventa. Eu preciso de tempo.
O outro fator interno é o conhecimento do assunto. Se você quer pesquisar alguma coisa, e principalmente quando você dispõe de pouco tempo, não adianta querer inventar a roda. Não adianta querer buscar pesquisar sobre temas que você talvez nunca leu ou que você não tenha uma segurança. Quando você tem tempo disponível, sim, é outra coisa. Mas quando o tempo disponível é pouco, é importante que a escolha de um tema esteja pautada em algo que você conheça, que você já tenha algum conhecimento, alguma leitura. Fatores externos. Originalidade. O trabalho tem que ser seu e tem que partir de ideias que são suas. Outro fator, importância acadêmica ou social, ou seja, ele tem que ser relevante. Ele tem que trazer resultados que possam contribuir acadêmica e socialmente. Outro fator é a viabilidade. Ele precisa ser prático. Outro fator, disponibilidade de material de consulta. Se você quer pesquisar alguma coisa em que você encontra dificuldades para encontrar material de consulta, livros e outras coisas mais, é interessante avaliar se vale a pena ou não pesquisar sobre aquele assunto ou tema. O próximo passo, ou a próxima dica, é a delimitação do tema. Delimitar é indicar a abrangência do estudo, estabelecendo os limites extensionais e conceituais do tema. O processo de delimitação do tema envolve ainda a sua limitação geográfica ou espacial, ou seja, onde, e também temporal, ou seja, quando. Vamos então trazer para vocês duas propostas de tema. Tema 1, auditoria. Vocês acham que o que está escrito aqui embaixo poderia ser compreendido como uma delimitação? Auditoria em pequenas e médias empresas. Tema 2. Contabilidade aplicada ao setor público. Vocês acham que essa delimitação proposta, ela é viável? Ela é razoável? Veja vocês, plano de contas aplicado ao setor público. Na verdade, a minha intenção ao trazer esses dois temas e essa suposta delimitação é para que vocês avaliem até que ponto ou até onde deve ir o meu tratamento quanto à delimitação do tema. Por exemplo, no tema 1, que fala sobre auditoria. Veja que a delimitação proposta inicialmente foi auditoria em pequenas e médias empresas. Por isso, nós colocamos aquela interrogação ali. Será que isso é realmente delimitar um tema? E na sequência eu trago para vocês o que seria essencialmente a delimitação desse tema. Vejam vocês, a auditoria em pequenas e médias empresas do ramo de autopeças no município de Vitória da Conquista, Bahia, durante os anos de 2015 a 2019. Veja que agora eu falo de auditoria, o meu tema está sendo tratado. Mas a partir de agora, veja que eu começo a delimitar. Eu estabeleço que essa auditoria ela será realizada em pequenas e médias empresas. Mas não é qualquer pequena e média empresa. São pequenas e médias empresas do ramo de autopeças. E mais, no município de Vitória da Conquista, não são em outros municípios.
Veja, estou delimitando geograficamente. E também estou delimitando do ponto de vista temporal, a partir do momento em que eu digo que durante os anos de 2015 a 2019. Vamos para o segundo tema, contabilidade aplicada ao setor público, onde eu supostamente apresentei para vocês uma delimitação, falando sobre plano de contas aplicado ao setor público. Será que essa proposta é, sim, delimitar um tema? Coloco então para vocês a minha sugestão. O processo de implantação do plano de contas aplicado ao setor público, PCASP, em municípios do Sudoeste baiano, diante das novas exigências de convergência internacional. Veja que eu estou tratando sobre contabilidade aplicada ao setor público e especificamente falando sobre plano de contas aplicado ao setor público. Mas onde? Em municípios do Sudoeste baiano e diante das novas exigências de convergência internacional. Então veja vocês que a questão da delimitação ela é bastante importante para quem quer pesquisar. Porque a partir daí, você conseguirá traçar os caminhos que você precisa para dar prosseguimento à sua pesquisa.